No vídeo de hoje nós vamos falar como uma estratégia de mix de amortização e financiamento pode ajudar você a quitar o seu financiamento muito antes do prazo. A intenção é simular diversas amortizações ocorrendo ao mesmo tempo e como isso pode reduzir consideravelmente o valor que você gasta em juros e também o prazo que você vai ter esse seu financiamento. Para essa simulação, nós vamos utilizar essa planilha que você está vendo na tela, que é a mega planilha de amortizações do Excel Genial. E está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Essa planilha serve para fazer diversas simulações de financiamento. Não só simulações de como que vão ser as parcelas, quanto que você vai gastar de juros, qual que vai ser o saldo devedor ao longo do financiamento, isso para a tabela saque e price, como também para amortizações extraordinárias, ou seja, aquelas amortizações que você paga a mais um determinado valor e com isso você abate direto do saldo devedor. Essa planilha permite que você coloque diversas amortizações cadastradas e essas amortizações são amortizações que vão ocorrer com certa frequência. A planilha permite sim que você simule, por exemplo, uma amortização pontual de R$ 528 no mês 6. Isso ela faz, você vai ver. Só que ela permite também criar regras de amortizações, ou seja, o fundo de garantia, ele tem uma regra de amortização. Ele ocorre de determinado tempo, ele tem um valor que ele segue. O 13º também. Amortizações mensais, férias, bônus, tudo isso, que são amortizações que vão ocorrer com uma certa frequência, você consegue criar uma regra e com isso simular esse mix de amortização que eu vou te mostrar no vídeo. Antes de entrar nas amortizações de fato, eu quero criar alguns cenários de amortização para você entender um pouquinho também como a planilha funciona. Primeira coisa, você vai colocar o nome da tabela. Você tem a opção de fazer até 10 financiamentos, ou seja, 10 tabelas de financiamento ao mesmo tempo. E eu vou utilizar nesse vídeo a tabela saque como referência. Você pode escolher price ou saque. Então, se você estiver decidindo um financiamento, você tem nessa planilha também uma opção de se planejar. Não é só para quem já tem um financiamento e quer fazer amortização, como também para quem está pensando em um financiamento. Como eu disse, eu vou fazer a tabela saque em todas elas. Primeiro, eu vou fazer uma tabela saque pura, ou seja, sem amortização nenhuma, e quero ver o resultado que isso vai me trazer. Aqui você tem que inserir alguns dados simples, como o valor de entrada, eu vou simular 100 mil de entrada, valor financiado 268 mil, por exemplo, uma taxa ao ano de 9,7% ao ano, em 300 meses, ou seja, 300 sobre 12 dá 25 anos. E de custos extras eu vou colocar R$ 87. Custo extra é taxa, é seguro, aqueles valores que vão além da parcela. Quando você insere isso, já vai aparecer para você o total do bem, a parcela inicial e a taxa ao mês. Se você vier aqui em Tab Compara, você já vai ver o total do financiamento, ou seja, quanto que você gasta em parcela, quanto você gasta naquelas taxinhas ao longo do financiamento, qual que é o valor que você gastou no financiamento e o valor do bem. Você consegue vir aqui na tabela 1, que é essa tabela que a gente escolheu, ver toda a evolução desse financiamento. Você consegue vir aqui e, porventura, colocar alguma amortização pontual que não é a intenção nesse vídeo. Nós vamos fazer um mix de amortização, que são amortizações lógicas. Embora tenha essa opção, nós vamos ver uma análise um pouco mais completa. Outra coisa que você já tem também ao fazer isso é aqui em gráficos uma análise gráfica do seu projeto, da sua tabela. Você vem aqui, seleciona o nome da tabela, escolhe o indicador que você quer ver e você já consegue ver como que evolui o saldo devedor do primeiro até o último mês, quanto você paga de juros em cada um dos meses, qual que é o cenário de amortização. A saque é uma amortização constante, olha você conseguindo ver isso aqui. Você consegue ver saldo devedor, você consegue ver várias coisas ao mesmo tempo dentro desse gráfico comparativo. No momento não tem muito a dizer pra gente, mas conforme a gente fazer as amortizações, isso vai fazer sentido. Agora, uma vez posto esse cenário base, eu vou fazer um mix de amortizações. Então vou pegar várias dessas amortizações para você ver qual que é o cenário puro, ou seja, sem gastar com amortizações extras, que nós já temos aqui o resultado. E aí, se eu pegar um tipo de amortização, pegar dois ao mesmo tempo, pegar três, a gente vai ver qual que é o poder disso. Primeira coisa, você quer manter esse cenário de tabela saque, mas eu vou colocar saque FGTS. Então, eu não vou mudar aqui para... Eu vou mudar isso aqui para pura, e aqui eu vou colocar FGTS, que vai ser a tabela saque com FGTS. Aqui eu vou copiar. Então, o valor que eu tenho aqui eu vou copiar para cá, aqui eu vou copiar para cá. Então, perceba, o resultado que me gera nessa tabela 2 é exatamente a primeira, porque eu não tenho amortização.
Se eu quiser colocar uma amortização, eu venho nessa caixinha de baixo e aí todas as que eu cadastrei aqui vão aparecer aqui. Então, ó, eu seleciono FGTS e aí na tabela 2 vai acontecer uma mágica, a tabela 2 que é essa do FGTS. Olha só, já aparece aqui para mim o FGTS como cenário de amortização. E onde vai ter valor? De acordo com a regra que eu criei. A primeira no mês 24 de 8 mil, ó, 24, 8 mil na primeira. Depois de 24 em 24 meses, que é esse dado aqui. Ou seja, no mês de número 48, 72, 96 e assim sucessivamente. O valor reajuste em 10%, porque eu mandei ele reajustar em 10%. Então vai para 8.800, 9.680 e assim sucessivamente. Será que isso deu impacto no valor do financiamento? Vem aqui em Tab Compara. Olha só, antes eu gastava 700 mil de total no financiamento, agora eu estou gastando 629. Então só de usar o fundo de garantia, só de você ter um trabalho CLT que tem um fundo de garantia e você conseguir se programar para de 24 em 24 meses fazer esse saque para atenuar, amortizar o saldo devedor do seu financiamento, já te economiza um valor considerável. E aqui o que é interessante? Ah, mas eu estou economizando de 706 para 629, dá quase 80 mil. Ah, eu estou economizando 80 mil, mas eu estou gastando um monte a mais em amortização. Não, não é isso. Aqui a economia já é com as amortizações. Note que de amortização você está fazendo 116 mil só de FGTS ao longo do tempo. E aí eu reduzo em parcela um monte de 580 para 392, quase 200 mil. Nesse conjunto da obra eu tenho a redução dos 80 mil que eu te falei. Muito interessante, extremamente interessante. Só de você usar FGTS, você já reduz muito os juros que você paga e reduz em 5 anos, porque agora você vai ter um financiamento que vai ser quitado em 20 anos. Agora vamos continuar fazendo o mix de amortização e eu vou combinar o fundo de garantia com um outro. Eu vou combinar o fundo de garantia com o 13º. Então, o 13º está aqui. Eu vou colocar fundo de garantia mais 13º. Eu vou colocar FGTS mais 13º. Na verdade, eu vou colocar tabela 2, que é o que a gente já tem, mais o 13º. Ou seja, na tabela 2 está o FGTS e eu vou inserir o 13º aqui. Mesma coisa, copio os valores, copio essa amortização e aqui eu coloco o 13º. O meu 13º é uma amortização que começa no mês 5, ou seja, o quinto mês de financiamento, ocorre de 12 em 12. O primeiro valor é 3 mil e esse valor se corrige em 5%. Se eu quiser ver mais detalhes, eu estou usando o 13º aqui na tabela 3, vou lá na tabela 3, ele aparece para mim o FGTS o 13º e ó, o 13º aparecendo aqui, ó, 3 e depois de 12 em 12, ó, corrigindo 5%. Então olha que maravilha o que essa planilha faz. Agora, o resultado vai vir aqui em Tab Compara. Olha só de usar o 13º para fazer amortização, eu já caio para 582 mil. Então o meu mix de amortização, que você pode ter também, é muito provável que você consiga fazer, já reduz consideravelmente de novo o meu financiamento. Gasto mais em amortizações, só que reduzo muito mais em parcela e taxa. Agora vamos fazer um outro cenário que eu vou combinar o que eu já tenho, que é FGTS 13º, com férias. E depois eu vou colocar o bônus da empresa. Então eu vou fazer os dois ao mesmo tempo para a gente ganhar tempo. Primeiro, a tabela 4 vai ser a tabela 3 mais férias, que a tabela 3 já leva em conta o FGTS 13º. E a tabela 5 é a tabela 4 mais bônus. Então, eu vou colocar esses cenários aqui. Vou copiar os valores para antes. Aqui é o anterior mais férias. E aqui é o anterior mais bônus, aquele bônus da empresa. Não vou entrar em detalhe da tabela conforme você viu. E aí, por fim, eu vou usar essa amortização mensal. Ou seja, todo mês, porventura, sobrou ali R$500, eu vou conseguir todo mês botar esses R$500 como amortização. Eu vou criar a tab 6, que é a tab 5 mais a mensal. Mesma coisa, aqui é saque, aqui os valores são iguais e aqui a amortização do meu mix vai contar agora também com a amortização mensal. Quando eu olho aqui na tab Compara, olha como reduz ao longo do tempo o total gasto no financiamento. Eu saio de um cenário sem amortização de 706 mil que é o que eu ia gastar, coloco o FGTS, caio para 229, coloco também o 13º, caio para 582, coloco também as férias, 574, coloco também o bônus anual para 524, coloco também uma amortização mensal, vou para 496.
Do cenário onde eu gastaria 1,92 o valor do bem e 25 anos da minha vida, eu passo a gastar 1,35 o valor do bem e 9 anos da minha vida. E se você tem um bom emprego, tem um cenário estruturado, tem boas finanças, não tem tantas dívidas, o que eu fiz aqui não é nada impossível de ser alcançado. A matemática está falando e você consegue replicar. É claro, você só precisa simular os seus valores aqui também. Quando eu vou em gráficos, eu consigo fazer uma coisa interessante. Eu quero ver o saldo devedor de todos os cenários. No cenário se a amortização é assim que o saldo devedor se comporta. Depois nós vamos ver do cenário de amortização do FGTS, depois com o 13º, com as férias, com o bônus e com o mensal. Quando eu olho o do só o FGTS, é assim que se comporta o meu saldo devedor. Quando eu coloco também o 13º, é assim que se comporta o meu saldo devedor. Quando eu coloco também as férias, é assim que se comporta o meu saldo devedor. Quando eu coloco o bônus da empresa, é assim que se comporta o meu saldo devedor, porque tende ali, eu coloquei um valor considerável, então ele vai reduzir bem. E quando eu coloco a amortização mensal, é assim que se comporta o meu saldo devedor. Se você olha o cenário puro, que era esse aqui, para esse cenário, com todas essas amortizações, usando um mix, uma estratégia de mix de amortização, você consegue reduzir muito o seu saldo devedor. E não se esqueça, os juros que você paga caminha ao lado disso aqui. Se eu plotar a curva dos juros, ó, vou jogar os juros para todas elas. Pá, é exatamente a mesma curva. Por quê? Os juros é um percentual em cima do seu saldo devedor. Então, o desenho é o mesmo. Quando você faz as amortizações, o tanto de juros que você paga é muito menor. Imagine que os juros que você paga é a área debaixo de cada uma dessas curvas. Você percebe que nessa última curva aqui tem muito menos áreas para você trabalhar. Nós partimos todas do mesmo juros, porque o saldo devedor é igual no começo, só que como você vai abatendo o saldo devedor, você vai diminuindo esse saldo devedor e, consequentemente, vai pagando menos juros. Essa planilha ela é muito poderosa porque, além dela ilustrar o que nós estamos vendo aqui, ela se adapta ao seu cenário. Se você já tem um financiamento, ela consegue trazer a realidade desse financiamento para cá. Se você já está planejando adquirir um imóvel e você quer saber, está com medo, às vezes com receio, use essa planilha. Faça as análises, veja quanto tempo você vai levar para quitar o seu imóvel, fique mais tranquilo, veja como que você consegue deixar o patamar de saldo devedor gerando menos juros. Tudo isso você consegue ver aqui e a planilha tem todas essas simulações para você. Como eu te disse, essa planilha faz todas essas simulações, está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Eu tenho diversos conteúdos aqui no canal sobre amortização, eu tenho alguns outros conteúdos aqui fora do canal, cursos sobre amortização, sobre como você quitar imóveis o mais rápido possível e você pode também ter acesso a isso. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais.